Olá, pessoal. Nós vamos começar agora o nosso PodGui. É um podcast sobre empreendedorismo, onde a gente vai abordar muita conversa honesta, sincera e vamos ajudar muito empreendedor a alavancar seus negócios e fazer com que as coisas aconteçam e o dinheiro entre com muito sucesso. E estamos aqui no nosso primeiro podcast, no PodGui, com um convidado super querido, Maurício Vono. Maurício, que é administrador de empresas, tem aí uma carreira como planejador financeiro e é sócio fundador da Iuno, vulgo Mau Mau, amigo meu das antigas, já tomamos muita cachaça. Vou ter que te chamar de Tigrão. Ué, o importante é o papo aqui ser descolado, mas com muita dica para essa galera aí empreender e ter sucesso na área financeira. Legal. Mau Mau, me conta um pouquinho da sua história. Como que tudo começou? Claro, mas assim, sem antes agradecer o espaço e, cara, que honra, né? Ser o primeiro, inaugurar, vou te desvirginar aqui, é isso? Amém. Que legal, cara, que honra, obrigado. Bom, um pouquinho da minha história. Se eu for contar a história aqui, a gente ia algumas horas de podcast. Inteira, né? É história. Mas assim, de forma mais sucinta, eu sou paulistano, sou de São Paulo, nasci na capital. Minha primeira experiência, assim, né, de trabalho, eu fui aquele filho, né, que os pais incentivaram mais trabalhar do que estudar, né, e até pelas condições financeiras da minha família, eu comecei a trabalhar cedo, aos 12 anos eu já trabalhava com o meu pai, e aos 16 tive a minha primeira experiência, né, no mercado corporativo. Você trabalhava com seu pai com o quê? Com 12 anos, meu pai tinha loja, uma empresa de produto de limpeza no interior de São Paulo. Aí já tinha ido para o interior, né? Com 11 anos eu fui para o interior. Meu pai tinha uma empresa de produto de limpeza. Ele pegava produto de limpeza em São Paulo, na capital. E aí foi minha primeira experiência com empreendedorismo, de fato. Porque ele pegava alguns produtos e envasava, né, lá em Americana, no interior, e vendia, comprava a granel e vendia envasado, né, os produtos para dona de casa, né? E aí, como que era o modelo de negócio? Eu brinco que eu era o diretor comercial com 12 anos e meu pai era o diretor de transporte, né? E o diretor de logística. Meu pai dirigia uma Kombi e eu ia de porta em porta batendo palma vendendo produto de limpeza, né? E aí eu apertava a campainha, a dona de casa saía lá, opa, bom dia, produto de limpeza, desinfetante, amaciante, lá em São Paulo chama o que boa daqui, né? Lá é Cândida. Então eu vendia de porta em porta. E eu era o comercial da empresa, porque meu pai estava ali na Kombi, na maioria das vezes, eu atraía a dona de casa, levava para a Kombi, a gente vendia lá produto de limpeza, e foi bom, foi o sustento da casa por um bom tempo. Até que meu pai decidiu mudar de negócio, meu pai sempre muito inquieto, trabalhador, mas muito inquieto, decidiu mudar de negócio e a empresinha foi vendida. Eu até fiz a transição, passei toda a clientela junto com quem comprou a empresa, foi uma experiência legal, que com 13 anos eu já quase que tocava um negócio ali sozinho, né? Foi uma baita experiência. Eu com 13 anos, eu já atuava no negócio com meus pais também, que quando a gente foi fundado, nem nascido era. Caramba. Que já nasceu 3 anos antes de mim. Então, com 12, 13 anos, eu já calculava as comandas. Olha tudo só. Que vendia no dia, no final do dia vinha o bolo de coisas ali para casa para conferir o caixa. Quem conferia o caixa era eu. Cara, que legal. Então foi minha primeira experiência. E é uma experiência, assim, hoje a molecada, né, eu vejo, assim, meus amigos, a maioria deles foram trabalhar, a primeira experiência de trabalho depois da faculdade, né? Na média, hoje é assim que acontece, né? Mas, cara, eu acho que foi tão rica essa minha vivência, né, trabalhando desde né, de muito jovem. Eu sei que, por um lado, eu perdi algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que hoje eu sofro, né? Eu não tenho inglês. Porque eu não tinha... Eu estudava em colégio público, era péssimo, né? O ensino, e eu não tinha condições nem tempo de estudar inglês. Então, eu não tenho inglês e eu sofro bastante com isso, né? Mas, enfim, faz parte. A gente tem que abrir mão, às vezes, de alguma coisa e acho que essa universidade da vida me fez muito bem. Eu fico enxergando essa molecada de hoje só jogando, meus filhos loucos pra jogar. Eu nunca gostei de videogame, meu irmão.
Eu, desde os 7, 8 anos, meu papel era de vendas. Eu já vendi cartão de Natal, roupa velha, brinquedo, docinho, picolé na porta de escola. O que você imaginar de vendas, eu vendia. E assim eu não perdia tempo dentro de casa naquele negócio que não vai me acrescentar em nada. Que legal. E aí, eu já com 16 anos, eu tive a minha primeira experiência já no mercado mais corporativo, que eu entrei para a Nestlé. Eu trabalhei na Nestlé em São Paulo, uma multinacional, uma empresa que foi assim, putz, uma das melhores experiências da minha vida. Né? Eu sonho até hoje que eu volto para Nestlé trabalhar, é muito engraçado. Bacana. E eu volto para lá fazendo o quê? Office boy. Eu fui office boy e eu volto para lá como se eu fosse office boy ainda, sabe? Porque foi uma experiência muito legal, muito rica. Eu com 16 anos, eu era moleque, mas eu tava junto, pegava elevador com o CEO, com o presidente, pegava elevador com diretores, então eu tinha ali uma vivência muito rica, né? Fora da cultura que eu fui adquirindo, né, de uma grande empresa, foi muito legal. E eu saí da Nestlé quando eu vim, meus pais são separados, meu pai veio para Goiânia já num novo relacionamento, junto da esposa, até hoje atual esposa dele, e ele veio para Goiânia. E aí eu trabalhava na Nestlé e decidi, bom, eu vim para Goiânia para conhecer. Que idade, mais ou menos, você com tinha? 19 anos eu vim para Goiânia pela primeira vez. E eu não sei porquê, mas eu me apaixonei por Goiânia. Me apaixonei. Eu conheci coisas que eu não conhecia lá em São Paulo. E foi nessa época que a gente se conheceu. Foi mais ou menos nessa época que, basicamente, essa pessoa aqui, né, fez parte dessa minha tomada de decisão. Existe um jargão na turma que você gosta muito de falar, né? Que se a fazenda do Tigrão falasse. Exatamente. Certo. E a carreira financeira? Como que você foi para essa... Como que eu virei, né, pra carreira financeira? Cara, também eu brinco que muitas coisas na minha vida acontecem por acaso, né? É que o por acaso, às vezes poderia falar por sorte, mas tem aquela junção da sorte, né? Que é a oportunidade que ela aparece para todos e eventualmente você não tá preparado ou tá preparado. Então a sorte é a oportunidade com o preparo, né? E as coisas foram acontecendo assim para mim. Meu pai quebrou aqui em Goiânia. Eu fiquei um ano aqui bem. O que ele fazia aqui? Meu pai tinha uma loja de carro e ele quebrou. Venda de carro? Venda de carro, ficava ali na T4, tinha essa loja, quebrou. E, cara, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha 21 anos quando ele quebrou. Eu estava no primeiro ano de administração, então eu não tinha uma profissão, né? Assim, não era... Eu ia ser estagiário. Meu pai quebrou e falou, você pode ir comigo para São Paulo, ou para o sul, a gente ainda não sabe onde que vai ficar, ou você volta para casa da sua mãe, né? Mas eu não sei ainda para onde eu vou ficar, então você é meu filho, você tá comigo, se precisar, você tá onde eu estiver, você tá, mas a gente ainda não sabe onde vai ficar, o que você quer fazer da sua vida? Eu falei, eu quero ficar em Goiânia, não quero ir embora, não quero voltar, na minha cabeça era dar um passo atrás, né? Era voltar atrás. Ali você já fazia administração? Fazia administração, aqui em Goiânia. E aí eu quis ficar, né? Quis ficar em Goiânia. E eu fiquei assim, cara, sem trabalho, né? Assim, aí eu fui começar a procurar emprego, arrumei um trabalho que não pagava o que eu comia, assim, sabe? Era um trabalho de vender cartão em faculdade. Vender cartão em faculdade, eu ganhava R$5 por cartão aprovado. Para aprovar 10 cartões, eu tinha que vender 50, sabe? Era um negócio surreal. Aí eu tive muitos amigos que você conhece, alguns, que me ajudaram muito. Falaram assim, cara, se eu não ajudar, o mal vai passar fome. E eu literalmente fui ajudado dessa forma. Até que o Alexandre, ele me chamou falou, cara, vamos pra Brasília que eu vou arrumar um trabalho pra você na construtora que eu tô trabalhando, né? E você vai trabalhar de corretor. Eu nunca tinha ido pra Brasília, não conhecia Brasília. Vender imóvel numa cidade que você não conhece. Eu fui, falei assim, tá, vamos lá. Ele falou, não se preocupa que eu aqui em Brasília, você vai comer em casa, você vai morar em casa, não vai ter custo. Quando você começar a ganhar dinheiro, você me ajuda. Falei, beleza, é a melhor oportunidade que eu tenho, né? De sobreviver enquanto eu arrumo alguma coisa. E aí eu fui. E eu fui, assim, até uma coisa que eu sou muito grato ao Alexandre, até seria legal registrar. Nesse dia, ele falou, cara, vem pra cá que a entrevista é amanhã. Falei, cara, sem condição, não tem como eu ir, não tem nem dinheiro, não tem dinheiro. Falei,
beleza. Dali meia hora, eu tava na faculdade vendendo cartão. Dali meia hora ele me liga. Seguinte, 2 horas você tem que estar no aeroporto. Eu comprei a passagem de avião aqui, você tem que ir pro aeroporto. Eu fui de aeroporto, porque ele comprou a passagem de avião pra eu... Fui de avião. Então tem essa história aí. E aí eu fui, ele me ajudou pra caramba, eu vendi imóvel lá, tal. Quando eu vendi, fui lá e ajudei ele, paguei e tal, mas é uma dívida que eu não vou pagar nunca, né? Não é dinheiro que paga essa dívida que eu tenho com ele. Não posso emocionar aqui, né? Pode chorar. Pode chorar. Porque a gente chora, a gente ri, a gente faz tudo. E essa experiência no mercado imobiliário foi crescendo. Eu rapidamente, né? Eu com 23 anos, depois de uns 2 anos como corretor, e aí corretor é difícil, cara, para quem tá começando a carreira, né? Porque depende muito de relacionamento. Eu não passava credibilidade com 21 anos, eu tinha cara de 16. Então, assim, era difícil. Mas eu conquistei um espaço, e aí eu conquistei um espaço de coordenação de equipe. Aí a coisa começou a melhorar, até que um dono dessa construtora que eu fui lá trabalhar foi abrir um negócio em Palmas, em 2008. Foi abrir um novo empreendimento em Palmas. Não sei se vocês lembram, 2008 foi a grande crise que teve a subprime, né? E eu fui para Palmas com o objetivo de lançar esse grande empreendimento. Esse era o primeiro grande empreendimento de Palmas. E lá em Palmas, tudo deu errado, de novo. Assim, tudo deu muito errado, só que uma coisa deu muito certo, né? Eu conheci uma pessoa num evento, num aniversário de um conhecido. Eu conheci o gerente do banco. O gerente do banco olhou pra minha cara, não sei porquê, falou assim, cara, você já pensou em trabalhar em banco? Eu, não, nunca pensei. Pô, você leva jeito. Falei, tá bom. E aí, só que eu ainda não tinha me dado essa vontade de ir. Só que quando tudo começou a dar errado, eu falei, cara, não posso passar fome. Fui lá e bati na porta do banco, consegui a oportunidade e entrei no HSBC em 2010. Aí foi minha segunda grande experiência, minha segunda faculdade, vamos chamar assim, né? Que foi o HSBC. O HSBC era uma empresa incrível, uma empresa inglesa, né? De uma cultura muito de formação e tal, e investiu bastante no meu conhecimento. Mas eu sempre muito inquieto, muito curioso. Eu um dia descobri numa revista, na Você S.A., um cara que trazia dos Estados Unidos a profissão. Ele aprendeu lá nos Estados Unidos a atividade, né? Lá é chamado muito de advisor, né? De planejamento, de planejador financeiro, né? Ou financial planner também. E ele formava pessoas para trabalhar na empresa dele, uma empresa que é de São Paulo. Eu vi isso, falei, cara, é isso que eu quero. Eu não quero ficar aqui vendendo. Até então você não tinha nenhum histórico do financeiro. Nada. Aí com 1 ano e meio de banco, aí no banco eu trabalhava, eu achava fantástico que o banco me deu um crachá de consultor financeiro. Né? Eu falei, cara, consultor financeiro, que perigo, né? Esse crachá. Eu achava lindo o cartãozinho consultor financeiro. Mas eu, de consultor financeiro, não tinha nada. O que eu sabia? Vender previdência, porque eu aprendi muito, vender seguro e vender alguns investimentos lá que eram possíveis. Né? Então era isso que eu aprendi. E eu tinha que me encontrar com um cliente e tal para vender esse tipo de produto. Só que eu gostei do rótulo. Eu falei, cara, eu quero ser consultor financeiro de verdade, mas eu não sou. Não é porque tá aqui no cartão que eu sou, né? Assim, para eu me sentir consultor financeiro, me apropriar disso, eu quero aprender. E aí foi quando eu fui aprender a ser planejador / consultor financeiro. Fiz o curso lá com a empresa. E quando você faz o curso com a empresa te credencia a atender pelo sistema, metodologia deles e tal. E essa empresa, né, de São Paulo me abriu essa porta, eu aprendi muita coisa. E aí, depois de um tempo trabalhando, né, de forma autônoma com essa empresa, depois de um tempo não deu certo mais com a empresa, continuei sozinho. Aí que surgiu, encontrando com os sócios fundadores da Yuno, são dois caras muito cabeça, né? Os dois fizeram a mesma formação juntos, estudam desde muito novo juntos, são amigos de infância. Quem são? O João e o Gustavo. Certo. O João e o Gustavo, eles eram economistas e engenheiros. Então tinha uma baita de uma cabeça ali, né, para esse assunto, né, negócios, finanças e etc. E aí eu encontrei com eles, convidei eles a serem planejadores financeiros, primeiro o João. O João gostou da ideia, ele tinha acabado de chegar de um MBA
que ele foi fazer nos Estados Unidos, estava meio perdido se voltava para o mercado da construção ou se ia para outra área. Eu falei, João, cara, pô, você é economista, engenheiro, é tudo que eu queria ter de bagagem aí para ser um bom planejador. Você já tem 80%, falta os 20%, eu te ajudo. Vamos comigo aqui que eu te ajudo. E aí eu fui ajudando ele. Ele fez um curso também, o mesmo que eu fiz em São Paulo. E depois eu fui dando, assim, mentoria para ele ali, mas na amizade, na broderagem, né? Assim, eu recebi muito do mundo, eu tenho essa perspectiva de devolver, de compartilhar. E aí ele, assim ele foi, né? Foi deslanchando. Isso foi em que ano? 2016. Certo. Aí em 2017, a gente juntos, na mesma sala, o tempo inteiro discutindo finanças, a gente decidiu abrir uma empresa, né? E aí a gente via algumas coisas que existiam no mercado, a gente queria inovar, queria ter uma ideia inovadora. A princípio, a empresa, ela surgiu primeiro com uma necessidade. A gente precisava emitir nota, precisava ter, né, um corpo ali jurídico, e era melhor a gente ter uma empresa rachando a despesa para 3 do que cada um ter sua empresa pagando contador, etc. Então, a primeira coisa que a gente abriu a empresa foi para isso, foi para dividir escritório e CNPJ. Só que aí, pô, junto, a gente fala, vamos pensar em fazer alguma coisa grande, né? Então a gente tinha muito uma ideia de startup, né? De abrir um negócio inovador, com base na tecnologia e de ser disruptivo. A gente tinha sempre essa ideia. E no início, Gui, a ideia era ter uma plataforma de educação financeira, de planejamento financeiro, que fosse acessível, porque eu sei que planejamento financeiro é para todos, mas nem todos podem pagar, né, estão em condições de pagar. Geralmente, quem se acha que não pode pagar, às vezes ele até pode, mas não cabe no orçamento. Mas o planejador ajuda a organizar, caber no orçamento e ainda sobrar dinheiro, né? Mas quem ganha muito pouco, né, quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, não vai ter facilidade de contratar um planejador financeiro, porque é uma atividade igual o personal trainer, né? Você não vai conseguir contratar um personal se você ganhar um salário mínimo. E a gente tinha uma ideia de ter uma plataforma que fosse mais abrangente, que fosse para escalar mesmo, né? E aí essa foi o início de tudo. Mas aí as coisas foram evoluindo. A gente tem a plataforma, de certa forma, até hoje, mas a gente nunca decidiu escalar para essa área por algumas dificuldades, por alguns desafios e também por oportunidades. A gente foi vendo oportunidades de outra forma, e aí hoje a Uno se torna uma consultoria de investimentos, é uma consultoria. Então a gente faz planejamento financeiro, que envolve várias áreas do planejamento, né? Gestão orçamentária, gestão patrimonial, tributária, aposentadoria e planejamento sucessório. E hoje plugamos uma consultoria de investimentos. Então a Uno é uma empresa independente, a gente não defende nenhuma bandeira, nenhum banco ou instituição financeira, nenhuma corretora, a gente defende o cliente, os interesses dele na hora de alocar seus recursos, de investir seu patrimônio. E o bom é que eu digo que nem sempre o problema financeiro está só relacionado a dinheiro. Está muito relacionado à cultura, de como que essa pessoa veio da base, aprendeu a lidar com o dinheiro. Total. E ter as dificuldades. Então, assim, quando você entra com o conhecimento para que essa pessoa realmente traga um norte diferente, é fantástico. Total. E até uma coisa importante, exatamente trazendo mais recursos para o que você acabou de falar, a maioria das pessoas que eu conheço que são planejadores financeiros, porque não tem uma faculdade, né, Gui, de planejamento financeiro, não tem no Brasil, que ensina isso na faculdade. A maioria das pessoas que eu conheço são pessoas que têm um bom nível de conhecimento financeiro, que tem uma cultura já forte em relação ao cuidado com o dinheiro e fala assim, pô, eu faço isso muito bem e vou ajudar outras pessoas, né? No meu caso, não. Eu não tive escola, meu pai, apesar de ser muito guerreiro, trabalhar muito, ele não teve essa educação financeira, também não tive. Então, eu antes de ter em mim a educação financeira, saber lidar com o dinheiro, eu aprendi a fazer pelo outro. E o conhecimento veio antes, mas eu não tinha a cultura. Então, tinha o conhecimento, mas não tinha o resultado. Então, educação financeira apenas não resolve o problema.
porque senão todo economista seria milionário, né? Não é o caso. Então, educação financeira não resolve o problema. O que resolve é justamente o que você falou, cultura. Uma cultura financeira. Inclusive, a primeira empresa que eu fundei, né, que foi um projeto na faculdade, chamava Cultura Financeira. Então, há uma cultura mais forte, e a cultura ela pode ser criada com propósito, com direcionamento e com conhecimento também. Assim como ela pode ser destruída. Ela pode ser destruída. Fiquei sabendo que os Estados Unidos agora está começando a parcelar no cartão de crédito, coisa que nunca aconteceu. Eu falei, gente, pô, onde será que isso vai dar? É a maior burrice de um país, porque o nível de endividamento da população vai ser altíssimo. E eu vivi isso na época da pandemia. A gente pode depois até trocar ideia sobre o que eu passei, a minha experiência. Mas você tá ali com parcelas 6 de 10, 4 de 12, cartão alto e você perde receita. Velho, eu tive várias lições. Exatamente. Mas, Mamal, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores do PodGui, que é o QG Jeitinho Caseiro, Chicken Lovers, Bupaquê, Vó no Box e a Yuno, nossa patrocinadora aqui também do evento. E gostaria de pedir que vocês compartilhassem, se inscrevessem no meu canal, @EuSouGuilhermeCarvalho, compartilha, comenta, dá o joinha, se inscreva, ativa o sininho, que quanto mais você movimentar o YouTube, mais esse conteúdo vai ser relevante para outras pessoas. O Gui, mudou seus patrocinadores, né? Numa época para trás aí tinha outros patrocinadores, melhorou, né? Não, a gente vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo, né? Tá certo. Mal, me diga uma coisa, tem muito empresário que faz burrada na área financeira e são mal sucedidos por causa disso. O que você atribui esse ser mal sucedido por uma questão financeira, de gestão financeira? Como que pode falar case de algum cliente seu, fica à vontade. Legal. Primeiro eu acho que errar faz parte do jogo, já errei muito. Eu acho que o grande problema é insistir no erro, e demorar para perceber o erro primeiro, né? Demorar para perceber o erro. E depois é o orgulho, né? Que é você insistir no erro, ser aquele cara que, não, eu não vou pedir ajuda, porque, que isso, eu sou o dono da empresa, eu tenho que saber disso, né? Então, o cara que descobre rápido que errou, ele tem mais chance de corrigir, né? Eu acho que toda empresa hoje é grande, admirável, é construída sobre o aspecto de centenas, milhares de erros que foram tomados, corrigidos, alguns rápidos, né, outros não, mas que erraram. Errar e corrigir rápido. E corrigir, né? Cair rápido e levantar rápido, né? Agora, se eu fosse falar um padrão do erro, né, o que é mais comum acontecer entre várias questões, né, eu acho que tem a falta de processos, né? E uma empresa quando nasce, a minha nasceu assim, ela não tinha processos, aí você vai criando com base nas necessidades, mas ficar sem processo e sem ajustar, né, sem fazer essa poda e melhorando, né, os processos é um grande problema. E um processo que lá na Yuno a gente sempre acertou, e esse a gente nunca errou, foi questão de misturar pessoal com empresa. Não, massa, você tocou no assunto que eu queria abordar. Que um dos grandes erros dos empresários é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. O como fazer? Esse como é um o problema. certo? Esse é um problema. Na Yuno foi uma grande vantagem quando você tem sócio, né? Você tem um pouco mais de dificuldade de fazer isso, porque você tem que responder ao sócio. Quando a empresa é só sua, o compromisso é só com você. Então a gente melhor de compromisso com o outro do que com a gente, né? Então, quando tem sócio é um pouquinho mais fácil, né? A empresa já começa certo, porque não dá, você tá gastando com cachaça aqui o dinheiro da empresa, não dá, né, Guilherme? Né, não vamos vacilar aí, corta. O nível de governança é maior. O nível de governança é maior. Tem que prestar conta. Exatamente, é esse o ponto, o nível de governança é maior. Se você não tem sócio, cara, seja esse cara que vai ter a autogovernança, né? Então, assim, esse eu acho que realmente é o grande... Começar certo. Isso é começar certo. Outros erros vão acontecer, mas pelo menos você começou certo. Começa separando as coisas, né? Você sabe por quê, Gui, que é importante? Assim, primeiro pela organização,
Tá? A organização já é um grande... Agora, tem uma coisa que quase ninguém enxerga. O que eu vou falar, assim, é uma coisa muito da Iuno, né? Essa visão. Um orçamento de uma pessoa física é muito parecido com o orçamento de uma empresa, de uma indústria, de um país. Entra dinheiro, paga a conta e fica um resultado. Não é isso? Um orçamento é isso. Perfeito. Entra receita, despesa e resultado, né? Qual que é a grande diferença e por que não pode ser misturado? A grande diferença de um orçamento pessoa física para pessoa jurídica é o objetivo por trás desse orçamento, né? Tá ali no resultado, o objetivo. Qual que é a palavra-chave que todo empresário gosta de ouvir no final do mês? A empresa deu? Lucro, né? Agora, na pessoa física não tem isso. O orçamento de uma pessoa física, ele é feito para trazer qualidade de vida. Então, você pagar custo da sua qualidade de vida com uma empresa que não tem que ter isso, ela tem que dar lucro. Essa é a finalidade, né? Aí, com o lucro da empresa, o que você recebe é a sua remuneração pro labore, o salário dos sócios, né? Mais o lucro, aí você vai viver a sua qualidade de vida. Mas aí os limites são diferentes, né? Então, esse é a grande chave. A empresa tem que dar lucro, seu orçamento enquanto pessoa física tem que te promover qualidade de vida. Pela organização e pelo propósito fim de um orçamento, não faça isso, não misture as coisas. Perfeito. E assim, para exemplificar, vamos tentar trabalhar com números aqui, para ficar mais claro para os nossos ouvintes. Vamos supor que uma empresa fature R$100 mil e ela tem um lucro final de 20 mil. Legal. A empresa deu 20% de resultado. Quantos por cento seria o ideal de se ter prolabore do resultado que vai para a pessoa física? Então, eu tenho 20 mil que eu preciso girar a empresa e eu preciso girar a pessoa física. Quantos por cento você recomenda ir para a pessoa física e quantos por cento ficaria para reinvestir no negócio? Ficaria para reinvestir. Cara, é uma ótima pergunta, porque a gente teria que criar uma filosofia aqui por trás. Aí, nesse ponto, já não tem certo e errado, mas você, dependendo do seu objetivo, você pode estar errando. Dependendo do seu objetivo, você pode estar acertando. Então, assim, se a minha visão de negócio, minha visão para a empresa é que a empresa cresça, é que eu tenho uma visão de escala, de crescer o negócio, eu tenho que tirar menos dinheiro, porque esse resultado, esse lucro da empresa, ele vai ser reinvestido. Por que ele deve ser reinvestido? Porque a empresa tem um poder de transformar o seu capital maior do que sua pessoa física, né? Então, você reinveste o dinheiro. No mundo dos investimentos, a distribuição, a parte do lucro que vai para o empresário é chamado de payout, né? Então, eu posso definir uma política de payout. Eu vou distribuir 50% do lucro da minha empresa e 50% eu vou reinvestir. É uma política. No início, a Iuno não tinha payout. A gente, até hoje, 6 anos de CNPJ, até hoje, até 2024, a gente não tem payout. A gente só tem prolabore. Aí, o que é o prolabore? Prolabore é a remuneração do sócio. É o que você recebe... se ele estivesse trabalhando. O executivo está trabalhando. Se o Maurício Vono não tivesse lá fazendo o que ele faz, teria que ter alguém no lugar. Esse alguém que está lá tem que ser remunerado. Qual é a remuneração ideal, adequada para essa pessoa? Perfeito. Isso é prolabore. Isso é o prolabore, né? Uhum. Então, o prolabore tem que ser construído pela remuneração do sócio. Então, o prolabore, ele vem antes do lucro. Aí eu vou te falar já outro erro de empresários. Ele não tem a capacidade de geração de lucro, de geração de caixa do negócio. Ele está numa posição de R$3 mil, R$5 mil, só que ele se paga 15. Então, esse é outro gargalo que acontece. Exatamente, porque na prática, Gui, o empresário que decide empreender, né? Vou abrir um negócio. Ele é o cara que está abrindo uma empresa para se dar um emprego. Essa é a realidade na maioria dos casos, né? O cara que está se dando um emprego ali. Então, ele está se dando um emprego, ele quer ser remunerado. O problema é que aí ele começa a construir o custo de vida dele em cima do fluxo de caixa da empresa. Aí é um problema. Ele vai ser um dono rico de uma empresa pobre.
né? E aí tem muitos casos lá que a gente vai trabalhar o empresário, a empresa, e a gente percebe que o problema da empresa, cara, minha empresa não dá resultado, puxa, não dá resultado. Quando a gente vai ver, a margem da empresa é altíssima, dá resultado. Só que ele vai tudo passando o cartão de crédito lá como se fosse custo da empresa, né? Aí... Inclusive, a recomendação que eu dou para alguns dos meus mentorandos é 50% do resultado do negócio vai para a pessoa física e os outros 50% são reinvestidos para o negócio. É um bom número. Então, dali a gente vai entender realmente qual que é o plano futuro. Então, o meu plano futuro é investir tanto em 3 anos, então esses 50% vai dar para acumular para chegar nesse investimento? Vai. Beleza, então segue. Não vai. Então você vai precisar investir 70%. E você vai ter que ter de retirada 30% do resultado do negócio. Exatamente. Não, um excelente número. O 50%, eu acho que é um número... assim, como eu falei, não tem certo e errado, mas o 50% você tem uma chance muito menor de errar com você e com a sua empresa. 50-50 é um bom número, Gui. Perfeito. E, inclusive, quando esse 50% vem para a pessoa física, eu gosto de trabalhar alguns indicadores também. Inclusive, semana passada eu vi uma frase do Vicente Falcone: se não tem indicador, se não tem meta, não tem gestão. Eu concordo totalmente. Tudo na minha vida está em cima de números, em cima de meta, porque assim a gente sabe onde a gente quer chegar. E aí a gente tem um caminho para trilhar para poder fazer essa gestão acontecer. Exatamente. Quando a gente tem o resultado é 20 mil reais do negócio dele, 10 mil vai para as despesas dele, pessoais, dali eu já crio alguns parâmetros. Então, 60%, por exemplo, eu trabalho como gastos fixos para ter custo de vida, moradia, pagar aluguel, supermercado. Então, 60% é o que eu indico para esses gastos da pessoa física. Aí a gente trabalha com 10% para investir em sonho, 5%, 10% para fazer doações. Então, assim, a gente cria um cenário para realmente criar a cultura do enriquecimento. Exatamente. Legal. Você tem uma direção, cria-se um compromisso, né, com aquela métrica, com aquela meta, e aí a coisa anda, né? Você não está andando no escuro e aleatoriamente, né? Orçamento familiar, Mal. O que você daria de dica para essa galera para ter controle, para ter gestão, para realmente saber o que está gastando? Como que seria esse processo básico aí de fazer o dia a dia? De fazer uma gestão, né? Você falou uma coisa, tá muito nessa linha, né? A gente não consegue melhorar e mudar nada do que a gente pode mensurar, do que a gente não pode mensurar. Então tem muita gente que não sabe para onde está indo o dinheiro, né? E aí é importante ter essa clareza para onde está indo o dinheiro. Primeiro passo é fazer um mapeamento orçamentário. Esse mapeamento, o primeiro passo que você vai fazer sempre é uma estimativa, né? Assim, eu tenho uma noção de quanto eu gasto por semana ali, por mês com cada coisa, eu vou fazendo uma tabelinha, né? Coisa com coisa, por quanto que eu gasto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu verificar se essa estimativa minha, eu validar essa estimativa minha, se ela está ok, né? E aí eu já tenho um parâmetro importante para saber se eu estou gastando mais do que deveria ou menos do que eu deveria, né? Então acho que esses são os primeiros critérios. Eu sou a favor de não ficar preso em um paradigma de controle. O que é o paradigma? Eu acho que controle, né? Eu prefiro um nível acima, que é gestão, né? Então como que eu faço a minha gestão pessoal? Eu tenho 4 números que eu acompanho no meu orçamento. Apenas 4 números, né? Ou melhor, 5 se eu considerar a receita, né? Então tem a receita, quanto que eu ganho, eu mais a minha esposa ganhamos. Eu tenho uma meta de investimento mensal. Então eu ganho X e invisto ali um valor Y. Que dá, eu não sei o percentual, dá mais ou menos 20 e poucos %. Dá mais ou menos uns 20 e poucos %. Mas não foi construído em cima de um percentual. Foi construído em cima das nossas metas. Quanto que eu quero ter na aposentadoria? Eu tenho o objetivo de construir, de viajar. Com base nessas coisas, eu consegui derivar esse número de 15 mil. Aí a Yuno é especialista em achar esse número. 16 mil
para ser mais exato. Uhum. Aí tem os gastos comprometidos, que eu acompanho, que esse varia muito pouco. O que é o gasto comprometido? É o aluguel, o condomínio, a energia, a luz, o plano de saúde. São compromissos que eu tenho e tem data. O valor oscila. Por exemplo, esse mês eu fiz exame de sangue, o plano de saúde vai vir um pouco mais caro. Não é um valor fixo. Esquece, fixo e variável só serve para pessoa jurídica, para empresa. Para pessoa física, essa informação é irrelevante. Então, meus compromissos dão X. Aí eu tenho que pagar aquele X por mês. Aí eu tenho o cartão do dia a dia, tá? O cartão do dia a dia, eu sei que eu tenho uma meta para esse cartão. Esse cartão eu passo supermercado, restaurante, alimentação, transporte, combustível, todas essas coisas que dá para passar o cartão no dia a dia. Então eu tenho uma meta para esse cartão. E aí eu não posso estourar, não é a fatura do cartão, a fatura que o banco me dá, é o valor da minha fatura máximo que eu quero pagar, tá? Então tem aquele valor. E tem os gastos eventuais. O que é o gasto eventual? Viagens curtas, porque as viagens longas estão no investimento, viagens curtas, roupa, presentes, manutenção do carro, essas coisas, gastos com saúde da minha esposa, com salão, beleza, estética, essas coisas eu também tenho uma meta de valor mensal. Eu pago tudo parcelado. Eu parcelo tudo no cartão, tudo que eu posso. Só que, por exemplo, eu sei que eu compro roupa a cada 6 meses. Eu defini que eu vou comprar roupa a cada 6 meses. Então, eu posso parcelar em até 6 vezes. Porque se eu parcelar em 10, vai acumular. Então, em 6 vezes eu parcelo roupa. Aí eu controlo o valor dessa fatura do cartão. Porque aí fica mais fácil. Eu sei que eu falo pra Camila, amor, você pode comprar um jatinho se você achar legal. Mas a parcela não pode passar determinado aquele valor que a gente tem combinado. Então fica muito mais fácil de fazer gestão por aí, por metas, né? E aí eu não preciso fazer meta, imagina, fazer metas de 40 linhas de gasto dentro de casa, você vai ter que ter um assistente financeiro para te ajudar, né? Hoje tem aplicativos e tal, mas eu acho também, não gosto muito do paradigma de controle. Acho que o controle é igual dieta. Tô de dieta agora, inclusive, mas é 40 e tantos dias de um propósito. Tô controlando minha alimentação. Depois eu vou ficar na educação alimentar. Aí eu vou procurar comer mais saudável possível. Então, o orçamento é isso. Você vai fazer um período de dieta ali para achar o equilíbrio, para achar seus valores e tem uma gestão mais macro, mais leve, mais fácil de fazer e vai fluir bem, não fica cansativo também, você tende a cumprir. Perfeito. E teve uma coisa que você falou, que eu captei da sua fala, que eu gostaria de reforçar que eu também faço com a minha esposa. Tem muito casal que as contas são separadas, o orçamento é separado, cada um por si. Na hora que eu tive um relacionamento, que isso tudo se uniu, que eu descobri o poder da união e não da competição, filha, a chave mudou. Então, assim, que dica, que você poderia falar para esses casais que estão querendo crescer? Porque, pelo que eu vi, é tudo junto e misturado. É igual lá em casa, tudo junto e misturado. Então, os planos são juntos, a gente discute tudo junto. E ninguém fica podando ninguém, sabe? A gente tem um propósito que está acima da individualidade de cada um, mas cada um tem sua individualidade. Com certeza, a sua esposa gasta mais do que você com ou não, Gui? Estética. Estética, não. Gasta, né? Gasta mais que você, né? Porque é normal, é da mulher, né? É da mulher. Eu não vou cobrar que minha esposa gaste igual a mim, né? Então, é isso. A gente sabe das individualidades, mas o importante é que o todo, né, prospere, o todo funcione bem. E o que acontece? Eu vejo muito casal que fica tentando se defender do outro, criando mecanismos de se defender do outro. Vai criar um muro entre os dois. Esse muro, ele tem que ser compensado de alguma forma, né? Então, quanto maior esse muro da comunhão financeira que o casal tem, ele vai sentir falta disso e, de alguma forma, ele tem que compensar em outras frentes, né? Porque são várias frentes aí que tem um relacionamento, diálogo, sexo e por aí vai. Então, a falta da comunhão financeira, ela é um elo a menos. Esse elo a menos tem que ser suportado por outras questões na relação, né? Por exemplo, eu ainda não tenho filhos, a gente pretende. Quando eu tiver filho com a Camila, é um elo a mais que a gente tem.
não é? Então, o elo financeiro, o casamento, a gente fez um compromisso perante Deus, perante nós dois, né? Um jurado, né? Um juramento, né? Também foi um elo, um rito ali de passagem. Então, são vários elos que a gente vai criando. E eu acho que a comunhão financeira é um elo muito forte que vocês podem, além de ter esse elo, pode trabalhar junto. É uma soma que 1 mais 1 não é igual a 2. É uma soma que os números se multiplicam. 1 mais 1 é igual a 3, entende? É esse a chave. E é isso. A pessoa, se ela estiver disposta a fazer essa virada de chave, na minha vida, e estou vendo que na sua aconteceu a mesma coisa, 1 mais 1 virou 3. Exatamente. Então, assim, eu não acredito num relacionamento que tenha esse elo destruído. Que é o financeiro. Eu ouvi muito aquela frase que o amor... A necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, a gente tem que fazer uma coisa estruturada. Por exemplo, todos os domingos, eu tiro meia hora do meu domingo para eu poder olhar todas as contas. Pagamento que eu fazia em dinheiro, não faço mais. Tudo transação, ou é Pix, ou é cartão, para eu poder lembrar, porque o dinheiro a gente esquece. Vai embora. Então, ali, eu tenho todas as minhas contas, cartões anotados, ali eu vou classificando as despesas. É coisa de 30, 40 minutos por semana que a gente tira para a gente poder ter uma real noção do quanto a gente está gastando, do quanto a gente está fazendo de dinheiro, do quanto a gente está sobrando para a gente poder investir nos nossos sonhos. Muito legal. Assim, cuidar do que é importante. Né? É isso, é ter um tempo para cuidar do que é importante. E cuidar do que é importante, né, esse conceito de prioridade, de o que é prioridade, né, vem primeiro, tem que ser... Você pode falar, mas eu não tenho tempo para isso. Não, todo mundo tem o mesmo tempo. A questão é como cada um prioriza distribuir o seu tempo, né? E aí tirar um tempo para cuidar disso, para ter esse diálogo, acho que é uma prioridade importante entre o casal. Perfeito. Mal, para a gente finalizar... Mas já, não é possível. Não, você viu tanto que passa rápido, Que né? isso? Renda passiva. Por exemplo, eu quero construir um patrimônio, Guilherme está com 39 anos, com 60 anos eu quero não depender do INSS. E eu quero ter uma renda de 30 mil reais. Como que eu faria essa construção de patrimônio para gerar uma renda passiva de 30 mil reais para eu conseguir viver minha velhice tranquilo? Legal, legal. Cara, assim, tudo começa lá nas metas, né, na gestão orçamentária, a gente vai derivando. Construir patrimônio é uma coisa que todo mundo precisa de alguma forma. Eu falo o seguinte, guardar dinheiro a gente deveria saber exatamente quanto precisa, para não guardar mais do que deve, do que deveria, né? Porque senão é desperdício. Eu vou acumular um dinheiro, vou morrer e o dinheiro vai ficar lá, né? Mas também não dá para ter aquela vida, não sei que dia que eu vou morrer, não vou guardar para quê, né? É assim, tem 3 coisas que é importante as pessoas guardar dinheiro. Primeiro, para estabilidade financeira, porque a gente pode sofrer uma situação de desemprego, de saúde, o mercado pode, né, ter uma pandemia e eu perco minha fonte de renda, dá uma reviravolta. Então, para segurança, todo mundo tem que ter uma reserva para segurança. Quantos meses de reserva você estima que seria interessante? Isso, quanto mais sensível é sua profissão, sua carreira, maior a reserva. Por exemplo, um funcionário público, 3 meses talvez resolveria, nem isso, né? 3 meses é bom. Mas para um profissional liberal, o ideal seria 10, 12 meses do orçamento, né? Porque para ele ter Ou seja, se tudo der errado, você tem um ano ali garantido para se manter. Exatamente, para dar essa reviravolta, né? Mas assim, na média, então vamos falar 6, né? 6 meses é um número médio muito bom, para a maioria das pessoas vai funcionar, já vai ser. E que a grande maioria dos brasileiros não tem isso, né? Não tem. Só vive no mês. Grande, chega dia 20... já acabou. Exatamente. O padrão de vida já está lá no chinelo. Faltou mês no meu salário, né? Assim, sobrou mês no meu salário. Então, para segurança, segunda coisa, para conquistas, né? Então, tem gente que hoje já conquistou a casa própria, né? Já tem um bom carro, já assim, não tem muita ambição em termos materiais,
né? Então esse cara talvez tenha que guardar menos, focar na renda passiva. Tem gente que ainda quer conquistar a casa própria, que ainda está no aluguel, incomodado em ter a casa própria. Eu sou super a favor, acho que é importante a gente ter a nossa casa, a nossa moradia, nossa fortaleza ali, mas tem um probleminha aqui. Porque é o seguinte, ó, você pode viver a vida inteira alugando uma casa. Não pode? Se você tiver renda, orçamento para isso, você paga, aluga uma casa e vive, né? Uhum. Agora, se você chegar na velhice, você não tem como alugar uma aposentadoria. Se você não se preparou, não tem como alugar uma aposentadoria. Então, se no seu orçamento hoje, ou você compra uma casa, ou você investe para uma renda passiva, se você só tem essa alternativa, tá? Se tem que fazer uma escolha, cara, prefira renda passiva, prefira aposentadoria. Então, quando eu falo, porque tem os gurus aí de finanças, né, que falam, é melhor aluguel, é melhor... Cara, é melhor por quê, né, assim, é bom ter a casa, e o dinheiro é para isso, né, o dinheiro não é para simplesmente acumular. Então, assim, é melhor porque é melhor investir na sua renda passiva do que na casa, simplesmente pelo fato de que você não consegue alugar sua aposentadoria. Mas se você puder, todo mês eu tô pagando eu tô guardando R$3.000 para minha aposentadoria. E eu já fiz conta, hoje tem aplicativo que faz conta, internet, você dá um Google, tem inteligência artificial, cara, essa conta você sabe fazer porque dá um Google aí que você vai saber fazer essa conta. Você descobriu que para você ter 30 mil lá de renda na aposentadoria, você precisa guardar R$3.000 por mês até lá os 60. Né? Uhum. Se você consegue guardar esses 3 mil e comprar uma casa, cara, compra, né? Compra. Você já garantiu a sua aposentadoria. Agora, se for um ou outro, alugue. Né? E cria condição de ganhar mais para você comprar. Né? Então, prefira dinheiro. Dinheiro faz dinheiro. Né? E aí a liberdade financeira é isso, é você ter maior poder de escolha, maior poder de tempo, liberdade geográfica, né? E por aí vai. Então é forte isso, né? É importante ter essa reserva. A gente cada vez tende a viver mais em função dos investimentos que é possível fazer em qualidade de vida, em longevidade, e a gente tende a ficar, né, um tempo maior sem gerar renda. Então é importante ir construindo. Aí, em termos de investimento, que tipo de investimento eu vou fazer? Cara, o ideal seria você ou estudar profundamente ou procurar um profissional que saiba te guiar, né? De novo, não existe o melhor investimento. Existe, né, oportunidades, existe construir uma carteira, né, de investimentos diversificada que te dê proteção e que te dê um ganho acima da inflação. É isso que eu ia falar, porque diversificação, ela sempre foi a palavra e eu vivi isso na prática. Quando estourou a pandemia, 80% das nossas lojas fecharam, 5 meses fechadas e tendo custo. Então, não temos faturamento, mas temos despesa. Foi uma catástrofe. Existem várias formas de diversificação, né, Gui? Legal o seu exemplo, porque às vezes eu acho que estou diversificado. Por exemplo, eu diversifiquei em 20 carteiras de ações meu patrimônio. Eu diversifiquei todo o meu patrimônio em 30 imóveis diferentes. Você está diversificado em vários ativos dentro de uma mesma classe. Igual a loja, né? Você tinha várias lojas, porque às vezes uma aqui caiu o movimento, porque o movimento nesse shopping, sei lá, nessa rua aqui tá ruim, então a outra tá te ajudando, né? Beleza, é um nível de diversificação, mas o outro nível de diversificação é você ter outros negócios, outras classes, que não né? tenha correlação, né? Perfeito, que aí você tá mais protegido ainda, mais blindado. Tem um livro que fala muito disso, Gui, que é o Antifrágil, né? O Antifrágil fala muito sobre isso. Você vai ter uma estrutura, vem o frágil, o robusto e o antifrágil, né? Então, assim, você ir construindo um cenário, né? Um orçamento, uma fortaleza antifrágil. Perfeito. E é por isso que a gente precisa reforçar o quanto planejamento financeiro é cultural. Porque você começa hoje para poder colher daqui 20 anos. Então, se você não criar essa cultura de realmente se planejar, você pode passar muitos perrengues lá na frente. Então, por que não começar? Por que só continuar vivendo o mês, querendo ali, eu pego meu salário até o dia 20, 25, acaba. Então, assim, qual que é o primeiro passo, Guilherme? Fique indignado. Se o seu dinheiro não está sobrando para o mês, o primeiro passo é ficar indignado. Fica puto. Fica puto.
e começa a pensar em outras formas de captação, de aumentar a receita, para essa conta aí se inverter. Se inverteu e começou a sobrar, meu amigo, eu falo para todo mundo, se você ganha 3 mil e você consegue juntar 300, que seja, você já tem a cultura de aportar. Você já tem a cultura de investir. Exatamente. Depois é só você ganhar mais, que você vai começar a investir mais. Exatamente. A cultura você criou. Exatamente. Você já cria o condicionamento, né? É igual correr. Né? Ah, vou correr uma maratona. Você não vai começar a correr a maratona pelos 40 quilômetros. Você vai começar com 2, com 3. Você vai criando condicionamento. Mas se você para de treinar todo dia, de fazer isso com frequência, um maratonista que correu há 10 anos 40 quilômetros, hoje, se ele voltar a correr, ele não vai correr 10, concorda? Né? Ele vai precisar começar de pouquinho em pouquinho, criando de novo um condicionamento. Então, condicionamento é isso, é você ir expandindo. Começa com... tem um amigo que fala, o João da Nectar, é um grande empresário das maiores startups aqui conhece. Ele vai no mesmo massoterapeuta que eu vou. Frequentadores da mesma sala, essa turma aí, Joãozinho, hein? Descobri, cara. Ó, o Joãozinho fala, começa com o que você tem, de onde você, não sei a ordem, mas de onde você tá, com o que você tem, da forma que você pode. É isso, começa agora, mas começa a fazer. Até que você tenha condições de fazer melhor. Faça o melhor que você tem, faça o melhor que você pode com o que você tem. Até que você tenha condições de fazer melhor. Aí. É isso. Fechou. Mal, foi um prazer quase sexual falar contigo aqui. Muito obrigado. Eu acho que foi um papo muito rico aí, com grandes dicas valiosas. E você quer deixar algum recado final para galera? A gente lá na Yuno tem um slogan, né? Viver é o melhor investimento. Às vezes muita gente se afasta, se procrastina começar o planejamento financeiro, até porque é muito fácil de procrastinar. O que é procrastinação? Eu acho que amanhã eu tô melhor para fazer o que eu deveria fazer hoje. Só que o que te tira da procrastinação é o ficar puto, é uma dor. Quando eu tenho dor, eu tô puto, eu resolvo o problema porque não tem mais jeito. Exemplo, cara, tô apertado, não paguei a conta de luz. Se eu não pagar a conta de luz por muito tempo, vem uma dor, que vai lá e corta a conta de luz. Essa conta chega, eu tenho que pagar, né? A conta da aposentadoria só vai chegar daqui 20 anos. Então eu procrastino por muito tempo porque eu não tô sentindo essa dor. Eu sinto a dor aqui agora, não a dor de 20 anos, né? Mas a gente fala aí de construir para o futuro, de plantar, mas o planejamento financeiro, ele tem que te dar condições de começar a colher em breve. Lógico que tem aí um período, às vezes, de dieta que você tem que fazer, né? De um controle mais agressivo, mas não por muito tempo. O ideal é que... é isso, esse é o lema. Viver é o melhor investimento. Guardar dinheiro é para que você tenha uma condição de viver melhor e crescente. Essa é a ideia, né? Então, o planejamento financeiro é para agora também, é para você usufruir e ter uma vida boa. Perfeito, coisa boa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um PodGui. E compartilha, ativa o sininho, dê o seu like aí, joinha, comenta se você gostou. Distribui, né? Distribui para todo mundo aí. Se não gostou, faz por caridade, né? Ajuda a gente aí. Só no joinha aqui que nós estamos aqui tentando levar conteúdo de relevância. Eu trago um cara fantástico aqui. Muito obrigado, Mal. Maurício Vono, que eu só chamei ele de Mal o tempo inteiro. Né? Maurício Vono, nas redes sociais aí você me encontra, Maurício Vono. Perfeito. Valeu. Um abraço. Valeu, Gui. Foi top. Que massa.